Imagine a cena, uma multidão imensa segue Jesus. São milhares de pessoas. Elas têm fome, estão num lugar deserto. Os discípulos práticos olham e dizem: manda essa gente embora para que compre comida. É um conselho lógico humano. Não temos recurso, não, não temos um lugar adequado, né? O lugar é inadequado. A situação é impossível. É melhor parar, dispensar, desistir. Mas Jesus diz algo aparentemente absurdo. Dei-lhe vocês mesmos de comer. E então, com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta a todos com sobras. Agora, pare e pense. Quantas vezes você já quis dispensar a multidão do seu problema? Deus manda esse problema embora. Não dá mais. É deserto, é escuro, é impossível. E a resposta de Jesus para você hoje é a mesma. Dê você mesmo de comer. Ou seja, traga a mim o pouco que você tem. Traga a sua fé minúscula, suas lágrimas, sua vontade fraca de perseguir. Coloque nas minhas mãos. O milagre não acontece no sentar e reclamar. O milagre acontece no ato de obedecer, de oferecer o que se tem e de continuar distribuindo, mesmo quando a lógica grita que não vai dar. Enquanto você distribui, enquanto você obedece, enquanto você age na direção do comando de Cristo, a multiplicação acontece. Você está parado esperando o milagre cair do céu? Levante-se. Pegue o pouco que tem, coloque nas mãos do Mestre e continue andando. Continue andando na obediência. A provisão virá no caminho. Pense no homem paralítico junto ao tanque. Ele estava ali havia 38 anos e ele tinha uma desculpa, uma explicação perfeita para a sua paralisia. Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. E enquanto eu vou descer, outros descem antes de mim. Era verdade, era doloroso, era injusto, mas era também uma mentalidade de estagnação, de aceitação da derrota. Jesus vai direto ao ponto. Ele não pergunta sobre o passado, sobre quem falhou. Ele pergunta: queres ficar são? E depois ordena: levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmão, irmã, por quanto tempo você tem estado
à beira do tanque, esperando que alguém faça por você o que só você pode fazer com a força de Deus. Esperando a condição perfeita, esperando que ninguém chegue antes. A palavra de Cristo para você é a mesma. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Pegue a sua própria paralisia, o seu próprio problema. A cama que simboliza a sua limitação. E carregue-a, não como peso, mas como testemunho de que você não está mais preso a ela. A ordem era para andar. Ele não curou o homem para que ele ficasse sentado contemplando a cura. Ele curou para que andasse. Você tem orado por cura? Por libertação? Entenda. A cura, muitas vezes, é liberada no primeiro passo de obediência. No ato de tentar levantar-se, quando tudo dentro de você diz que é impossível. A força vem quando você decide pela fé. A fé move os músculos atrofiados da sua esperança. Não espere mais pelas condições ideais. Não espere por alguém. Ouça a voz de Jesus agora. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Continue andando. E a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou tudo com médicos, pirou. Era impura, excluída, fraca. Ela poderia ter aceitado seu destino, mas ela ouviu falar de Jesus. E no meio daquela multidão apertada, ela pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. E ela foi. Empurrou, rastejou, se arrastou, em fraqueza extrema. Ela deu um passo, depois outro. Cada passo era um ato de fé agonizante. Ela não esperou Jesus vir até ela. Ela se moveu em direção a ele. E ao tocar a orla do seu manto, imediatamente a fonte do seu mal secou. Jesus sentiu que poder havia saído dele. Percebe? O milagre não é passivo, é ativo. É um momento de fé em direção a Cristo. Você está esperando que Deus venha até o seu cantinho de sofrimento. É hora de você se levantar e de ir até Ele. Mesmo que seja arrastando. Mesmo que seja no último fôlego. Decida. Hoje eu vou tocar em Jesus. E faça o movimento. Continue
andando em direção a Ele, através da oração, através da leitura da palavra, através de um ato de adoração. A virtude, o poder sanador de Cristo está disponível, mas é liberado quando a fé se move. Toque nele agora, com a sua oração. Não pare. Pedro, andando sobre as águas, é talvez o quadro mais perfeito para o que vivemos. A tempestade, o vento contrário, o medo. E Jesus vem caminhando sobre o mar. Pedro, impulsivo, mas cheio de um desejo profundo de estar com o Mestre, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir. Manda-me ir-te comigo por cima das águas. E Jesus disse uma palavra simples: vem, vem. Pedro desceu do barco e ele andou sobre as águas. Ele fez o impossível. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele andava sobre o caos. Mas então, ele viu o vento. Ele sentiu a força do temporal. Ele tirou os olhos de Cristo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Agora reflita. Pedro afundou? Sim, Pedro afundou. Mas ele foi o único, além de Jesus, na história do mundo, a andar sobre as águas. Enquanto os outros 11 ficaram num barco, acomodados, com medo, apenas observando a tempestade e vendo Jesus à distância. Pedro saiu. Ele deu os passos. Ele ousou. Seja ousado. E mesmo quando afundou, ele caiu para o lado de Jesus e foi salvo. Qual é a sua escolha hoje? Ficar no barco seguro da sua zona de conforto? Da murmuração? Da sua autopiedade? Observando a tempestade e vendo Jesus como uma figura distante? Ou é de descer do barco, colocar os pés na água turbulenta, das suas circunstâncias e dar o primeiro passo em direção a Ele? Você vai afundar? Talvez. Talvez. Mas a mão de Cristo está ali, pronta para segurá-lo. E a pergunta dele será: por que duvidastes? Continue andando. Continue andando. Mesmo sobre as águas, mantenha
os olhos fixos nele e não nas ondas. Cada passo sobre a água é um testemunho de que o sobrenatural é possível. Pare de olhar para o vento. Volte os olhos para Jesus. Continue andando. A estrada de Emaús, 2 discípulos, 2 dissimulados, desiludidos, derrotados. Toda a esperança deles havia sido crucificada. Eles estavam deixando Jerusalém, o lugar do sonho destruído. No caminho, Jesus se aproxima e caminha com eles. Mas eles não o reconhecem. E ele explica as Escrituras. O coração deles ardia, mas não entendiam. Chegando ao vilarejo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles o constrangeram. Fica conosco. E na hora do partir do pão, os olhos deles se abriram. E ele desapareceu. E então, na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. No mesmo dia, à noite. A jornada de desespero e fuga se transformou numa corrida de volta para anunciar a esperança. O que mudou? Eles reconheceram a presença de Jesus no caminho. Eles o convidaram para ficar. E no momento da comunhão, a revelação veio. Talvez você esteja na estrada de Emaús da sua vida, caminhando para longe dos seus sonhos, carregando uma decepção profunda. Você acha que Deus falhou. Você está fugindo. Mas preste atenção. Preste atenção. Há alguém caminhando ao seu lado. É Jesus. Ele está com você na estrada da desilusão. Ele quer explicar as Escrituras para você. Mostrar que o plano de Deus muitas vezes passa pela cruz para chegar à ressurreição. Mas você precisa convidá-lo a ficar. Fica conosco, Senhor. Abra a sua casa. Abra o seu coração. Parta o pão com Ele na comunhão. E quando essa revelação atingir você, de que Cristo está vivo e com você, você não terá mais vontade de fugir. Você vai se levantar imediatamente e voltar para a direção da sua promessa. Voltar com uma mensagem nova de esperança. Não continue andando para longe. Não continue andando para longe de Jerusalém. Continue andando para o lugar da promessa, agora com a certeza da ressurreição. A caminhada para a cruz, o próprio Jesus,
Ele sabia para onde ia. A agonia no Getsêmani foi tão intensa que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Lembra? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era o grito da humanidade enfrentando a dor suprema. Mas ele concluiu: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E então ele se levantou da oração e continuou andando. Andou para o beijo de Judas. Andou para o julgamento injusto. Andou para a zombaria. Andou carregando a cruz. Cada passo era de dor. Cada passo era de rejeição. Cada passo era de escuridão. Por que ele continuou? Já parou para pensar? Porque via a alegria que lhe estava proposta. Via você, via sua salvação, sua cura, sua libertação. Ele continuou andando porque sabia que depois da sexta-feira da crucificação viria o domingo da ressurreição. Irmão, você acha que o seu caminho é duro? Olhe para Jesus. Ele é o exemplo supremo de continue andando. Ele não desistiu de você. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele continuou andando por amor. Se o Salvador fez isso, como você pode desistir? Ele está dizendo para você hoje: tome a sua cruz e siga-me. Seguir é um verbo de movimento. É continuar andando atrás dele, confiando que o mesmo poder que o ressuscitou está operando em você. A sua cruz tem um prazo de validade. Ela levará a uma ressurreição. Continue andando. Continue andando. Portanto, seja qual for o seu deserto, a sua paralisia, a sua hemorragia, a sua tempestade, a sua estrada ou a sua via dolorosa, a ordem de Deus é clara. Continue andando. Não é uma sugestão. É um comando ligado à fé. Cada passo de obediência esmaga o diabo. Cada passo de fé agrada a Deus. Cada passo de perseverança constrói caráter. Cada passo, mesmo pequeno, é uma vitória sobre o desânimo. Você não está andando sozinho. Aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias, está ao seu lado. Ele não vai carregar você no colo por todo o caminho, mas ele vai segurar sua mão, fortalecer seus joelhos e dizer: não temas, porque eu te ajudo. Agora,
eu quero fazer um apelo direto ao seu coração. Você vai continuar sentado na beira do tanque? Você vai ficar olhando para o vento e afundar? Vai desistir na estrada? Ou você vai se levantar hoje, agora, e dar o próximo passo pela fé? Feche os olhos, fale com Deus, diga: Senhor Jesus, eu estou cansado, eu estou machucado, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu recebo tua ordem para continuar andando. Eu tomo a minha cruz, a minha dor, a minha limitação, e eu decido seguir-te. Fortalece-me, dá-me o pão de cada dia para a jornada. Eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está me guiando para a minha ressurreição, para o meu milagre, para a minha terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você deu o primeiro passo para uma nova caminhada. Agora continue. Essa pode ser a palavra que faltava para aquela pessoa se levantar. Lembre-se, a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, mas não termina com ele. Não termina nele. O importante é não parar, dia após dia, passo após passo, na obediência, na fé, na persistência. Deus não está apressado, mas Ele é fiel. A nuvem de testemunhas, os heróis da fé, estão torcendo por você. Jesus, o autor e consumador da fé, está à sua frente e ao seu lado. A promessa é certa. A vitória é garantida. Portanto, não importa o quão devagar, não importa o quão difícil, não importa o quão doloroso, continue andando. Quero que você pare por um instante e pense no simples ato de estar respirando agora. Pense no fato que, por mais difícil que esteja a sua caminhada, você ainda está de pé. Você ainda está aqui. E se você está aqui, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Cada batida do seu coração continue. O ar que enche os seus pulmões neste momento é o mesmo fôlego que Deus soprou em Adão. É o combustível para o próximo passo. A própria capacidade de ouvir essa mensagem, de sentir emoção, de lembrar das promessas, tudo isso é graça. Tudo isso é um presente que muitas vezes esquecemos de agradecer no meio da luta. Mas a gratidão não é um sentimento que surge apenas quando a batalha acaba. Ela é a arma secreta que nos fortalece durante a batalha. Quando Paulo e Silas cantavam louvores na prisão, à meia-noite, com as costas sangrando, eles não estavam agradecendo pela prisão, mas estavam agradecendo na prisão.
E naquele lugar de gratidão no caos, os cálices, os alicerces da prisão tremeram. As cadeias caíram e a porta se abriu. Sua libertação pode começar num ato de gratidão genuína. Saia hoje daqui, da frente dessa tela, com uma decisão inabalável no espírito. Fala para você mesmo, eu vou continuar andando. Vou andar em gratidão. Vou andar em fé. Vou andar em obediência. Vou andar com os olhos fixos em Jesus. A sua cura está a caminho. A sua libertação está no próximo passo. A sua provisão será multiplicada enquanto você obedece. A sua tempestade será tomada enquanto você manter o foco no Mestre. Não olhe para trás, exceto para ver o quanto você já caminhou pela graça de Deus.